discutimos antes da prova a resposta imune adquirida, então específica, uma resposta mais lenta, mediada pelos linfócitos, tá? E no caso da imunidade adquirida, turma, nós temos a classificação imunidade adquirida, adaptativa ou específica. Nós temos a classificação de 2 tipos de imunidade dentro da imunidade adquirida. A imunidade do tipo celular, tá? Que é mediada pelos linfócitos T e B e corresponde, né, quando nós associamos a imunidade celular como uma defesa intracelular, que será mediada por essas células, os linfócitos T e B, enquanto que a imunidade humoral, né, então também, né, da classificação da imunidade adquirida, que contempla também a imunidade humoral, é mediada pelos anticorpos, as imunoglobulinas, as proteínas sintetizadas pelos linfócitos B. E esses anticorpos medeiam, né, a defesa extracelular, porque os anticorpos estarão na superfície das células ou no sangue livres, né? Então, hoje nós vamos discutir com relação a essa defesa intracelular, a imunidade celular. Então, nas respostas imunes, turma, tem que estar claro as características para vocês de uma imunidade inata ou uma imunidade adquirida, né? Como, inclusive, foi uma questão da prova apenas contemplando a imunidade inata. Então, a primeira resposta que será mediada no nosso organismo, turma, frente a um agente agressor, a um patógeno, será a resposta imune inata. Então, o reconhecimento inespecífico, né, uma resposta rápida mediada pelos fagócitos. Então, essa resposta não tem memória, não tem aumento de resposta após uma segunda exposição. Nós já discutimos isso. Enquanto que a imunidade adaptativa ou adquirida ou específica é uma resposta mais lenta, que dura dias ou semanas, porque devido ao reconhecimento específico de receptores que estão na membrana dos linfócitos T e dos linfócitos B. Então, aqui nós temos o linfócito T, tanto o CD4 quanto o CD8, apresentando o TCR, o receptor de célula T, após o processo de maturação do timo, e os linfócitos B apresentando na membrana o anticorpo, né, da classe principalmente IgD, também em processo de maturação, diferente do T, na medula óssea. Então, aqui nós temos a imunidade celular, da imunidade adaptativa, enquanto que os anticorpos vão conduzir a imunidade humoral da imunidade adaptativa. Então, na aula passada, nós discutimos, turma, quais são as classes de anticorpos, as 5 classes, e a relação com os resultados de sorologia, né? IgG, IgM, reagente ou não reagente. Então, graças a esses anticorpos e essas células efetoras, os linfócitos B e T, essas células, turma, e esses anticorpos ficam na nossa memória imunológica. Então, quando entrar em contato uma segunda vez, uma terceira vez, ou mais vezes com patógeno, o organismo já está imunizado. Então, o que significa um organismo imunizado, turma? É aquele organismo que entrou em contato ou com patógeno, através da doença adquirida, ou através da vacinação, estimulou as respostas imunológicas e produziu tanto anticorpos de memória quanto células efetoras de memória, que são os linfócitos. Aí, né, numa segunda exposição, ou exposições posteriores, como já tem produzido, né, essas moléculas, essas células, e já foi realizado o reconhecimento, a resposta vai ser muito mais rápida e eficaz. Esse é um dos objetivos da vacinação, por exemplo. Então, essa figura que eu já mostrei para vocês, mostrando a diferença das respostas imunes, tá, turma? Com relação ao tempo, com relação às células que vão participar, né? Então, na imunidade inata, nós temos os fagócitos e na imunidade adaptativa, nós temos os linfócitos. Então, chama atenção aqui hoje com relação a esse reconhecimento para os linfócitos T, que eu já passei para vocês, turma, que os linfócitos T, tanto o CD4 quanto o CD8, são linfócitos que não conseguem reconhecer o patógeno. Mesmo apresentando esse receptor de superfície, precisa das células apresentadoras de antígeno para mostrar esse antígeno. Então, nós já vimos que o TCR, né, o receptor de célula T, que irá
ligar, né, reconhecer esse antígeno processado apresentado pelas células apresentadoras de antígeno, as APCs, mas hoje eu vou passar para vocês qual é esse receptor de superfície que está nas APCs, turma, e que mostra, né, que apresenta esse antígeno para os linfócitos T, CD4 ou CD8. Que molécula é essa? Tá? Então, lembrando que os linfócitos T pode ser do tipo CD4 ou CD8. O CD4 é reconhecido como auxiliar, porque hoje, né, nós vamos discutir quais são as proteínas liberadas pelo CD4, turma, que são as citocinas, e que são essas proteínas, moléculas que estarão no processo inflamatório, né? Então, entender que citocinas são essas, então, interleucinas, fator de necrose tumoral, os interferons, e existem certas interleucinas pirogênicas que irão mediar esse aumento da temperatura que acontece no processo inflamatório. Então, os linfócitos TCD4, turma, são linfócitos que liberam essas moléculas solúveis que permitirão a comunicação entre as células do sistema imunológico. Por exemplo, uma infecção nos rins. Para sinalizar para outras células os glóbulos brancos, eu preciso ter mediadores, moléculas sinalizadoras. Uma dessas moléculas são as citocinas, essas proteínas que são liberadas pelos linfócitos T CD4. Então, esses linfócitos T CD4 são auxiliares porque liberam essas proteínas que estimulam os linfócitos B na produção de anticorpos ou estimulam os fagócitos a realizarem a fagocitose. Enquanto que os linfócitos TCD8 são citotóxicos ou citolíticos, porque esse CD8, inclusive, tem um tipo de resposta de hipersensibilidade, que é a hipersensibilidade do tipo 4, que nós vamos discutir hoje, né, a imunopatologia, que é mediada pelos linfócitos TCD8. Então, esses linfócitos TCD8, por que eles são definidos como citotóxicos ou citolíticos? Citolíticos, lise das células. Então, são linfócitos que vão liberar enzimas, as perforinas, e essas enzimas vão lisar a membrana de células que contêm micro-organismos intracelulares. Tá? Então, esses linfócitos, após o processo de maturação, recebem esses receptores, TCR, receptor de célula T, que irá se ligar aos peptídeos dos antígenos processados. Como eu discuti com vocês, turma, a célula que irá apresentar esse antígeno para os linfócitos T são as células apresentadoras de antígeno, as APCs, que podem ser os fagócitos. Então, nós temos os macrófagos, os neutrófilos, as células dendríticas, como pode ser também o próprio linfócito B. O linfócito B, turma, não é um fagócito, mas tem a função de célula apresentadora de antígeno devido ao anticorpo na sua membrana. Então, hoje a gente vai discutir exatamente como se fosse esse bracinho aqui da célula apresentadora de antígeno, que molécula é essa que se liga a esse peptídeo de antígeno processado para apresentar ao TCR do linfócito T CD4 ou CD8. Então, essa molécula é chamada de complexo de histocompatibilidade principal, turma. A abreviatura aí MHC, Major, né, do complexo de histocompatibilidade principal, MHC. Então, nós temos que esse complexo estará nas células apresentadoras de antígeno, nos fagócitos, na membrana dessas células, e é através dessas moléculas, turma, que terá a apresentação desse antígeno processado. Então, o antígeno, então veja, o fagócito, neutrófilo, macrófago, célula dendrítica, fagocitou o patógeno. Então, no interior dessas células vai ter a degradação desse patógeno, né, resultando em moléculas menores, que são esses peptídeos de antígeno processado. Esses peptídeos de antígenos processados, todos estarão aqui, ligados a essas moléculas das APCs, das células apresentadoras de antígenos, dos fagócitos. Então, como nós temos dois tipos de linfócitos, turma, o CD4 e o CD8, eu preciso do MHC para cada tipo de linfócito T. Então, eu tenho o primeiro tipo de MHC expresso nesses fagócitos, que é o MHC do tipo 1. Então, a morfologia aqui, desse receptor do tipo 1, que está na membrana plasmática dos fagócitos,
E esse MHC do tipo 1, turma, irá apresentar os peptídeos de antígenos processados para o CD8. Então, quando nós temos os fagócitos com esse tipo de receptor da membrana, o MHC do tipo 1, apresentando para o CD8. Então, aqui mostrando o processamento desses antígenos. Então, o fagócito englobou por fagocitose, teve a degradação intracelular, né? E, a partir daí, nós temos o peptídeo do antígeno processado expresso na membrana, né? Sendo apresentado na membrana desse fagócito pelo MHC do tipo 1. E o MHC do tipo 1 irá apresentar para o CD8, tá, turma? Enquanto que o CD4, para o CD4, nós temos o complexo de histocompatibilidade principal MHC do tipo 2. Então, o MHC do tipo 2 apresenta para os linfócitos T CD4. Então, nós temos aqui a estrutura desse receptor de superfície dos fagócitos do tipo 2, tá? E o processamento parecido com o MHC do tipo 1. Então, o fagócito fagocita, o patógeno degrada intracelularmente com as enzimas dos lisossomos, tem o peptídeo do antígeno processado e, quando é para expressão, a apresentação para o CD4, nós temos o MHC do tipo 2 nesses fagócitos, tá, turma? E aqui o peptídeo do antígeno processado ligado ao MHC do tipo 2. Então, essa apresentação desses fagócitos, dessas APCs, será para o linfócito T CD4. Então, MHC do tipo 1, CD8. MHC do tipo 2, CD4. Então, baseado nisso, né, nesses complexos, então agora aqui, né, nós temos os reconhecimentos. Então, o linfócito T CD4 CD8 com seu TCR, receptor de célula T, se ligando ao peptídeo de antígeno processado, sendo apresentado pelas APCs, pelo complexo de histocompatibilidade principal pelo MHC. Então, MHC do tipo 1 apresentando para o CD8, MHC do tipo 2 para o CD8. Então, turma, a partir disso, né, voltando para o processo inflamatório, que hoje nós vamos discutir com relação a mediadores solúveis, proteínas que são liberadas por esses linfócitos, tá? Que são as citocinas. Então, eu volto, né, discutindo com relação ao processo inflamatório, até mesmo para a gente discutir com relação às citocinas. Então, lembrando que no processo inflamatório, que faz parte, é uma das linhas de defesa da resposta imune inata, inespecífica, ao longo do processo inflamatório, o paciente pode apresentar 1, 2 ou mais sinais cardinais do processo inflamatório, né, que contemplam aí o calor, rubor, edema, dor e perda da função. Nesse processo inflamatório, turma, nós temos a entrada do patógeno, esse patógeno liberando mediadores químicos que resultam na migração dessa célula, né, desse glóbulo branco, para o local da infecção. Então, quando nós temos a migração dos neutrófilos, como eu falei para vocês, dentre os leucócitos, turma, dos glóbulos brancos, o reconhecimento específico, a primeira célula que vai para o local da infecção para esse reconhecimento inespecífico são os neutrófilos. Então, a migração dos neutrófilos de um vaso sanguíneo para o local da infecção é definido como de AP10. Então, os neutrófilos vão para o local da infecção, englobam esses patógenos, realizam a fagocitose e, ao longo de todo esse processo, nós temos a liberação de mediadores químicos, principalmente as citocinas, para o desencadeamento dos sinais cardinais do processo inflamatório. Então, quando essa inflamação é exacerbada, nós temos um processo de inflamação crônica, turma. Então, uma inflamação crônica pode formar um tecido fibroso em determinados órgãos. Então, por exemplo, quando o paciente entra em contato com uma substância química, um exemplo, o asbesto, amianto. O amianto, turma, é um agente cancerígeno. Já é comprovado cientificamente que essa substância química é cancerígena e esse amianto, esse asbesto, quando chega nos alvéolos pulmonares,
desencadeia uma migração, um infiltrado de células de defesa mediante processo inflamatório, e essa inflamação pode persistir. Na persistência desse processo inflamatório, turma, tornando crônico, nós podemos ter a formação, né, a síntese de colágeno, principalmente pelos fibroblastos, e formando esse tecido fibroso. Um tecido fibroso, por exemplo, no tecido pulmonar, nessa situação que eu passei para vocês, do asbesto, do amianto, desencadeia, né, acometimento da função, né, da capacidade funcional desse tecido pulmonar. Então, esse processo inflamatório crônico, turma, que persiste, ou seja, tudo bem, a inflamação é uma resposta imune, é uma linha de defesa da resposta imuninar. Significa que o organismo está tentando combater aquele patógeno, mas se persistir, nós teremos lesões nos órgãos. Então, aqui mostrando uma migração das células inflamatórias, né, que participam desse processo inflamatório, então macrófagos, linfócitos, e quando nós temos um infiltrado dessas células promovendo esse processo inflamatório crônico, que pode levar à formação de tecido fibroso e desencadear lesões nesse tecido. Então, um exemplo que eu passei para vocês foi, né, de uma substância química, foi um agente químico carcinogênico. Agora, um agente biológico, turma, que pode desencadear um processo inflamatório crônico é o vírus da herpes, especificamente herpes labial. Esse vírus, turma, então tem a herpes labial, herpes genital, varicela zoster. Esse vírus da herpes labial, quando a gente analisa a epidemiologia da população brasileira, mais de 90% já entrou em contato com esse vírus, né? Porque é transmitido através do contato labial, saliva, enfim. Então, esse vírus da herpes labial, turma, para alguns pacientes, mesmo você entrando em contato, mostrou que deu reagente na sorologia, mas você pode ser assintomático. Você não apresenta os sinais, os sintomas da lesão por esse vírus. Agora, outros pacientes, principalmente quando baixa a imunidade, quando estão estressados, quando não se alimentam direito, então ocasiona a baixa da imunidade e começa a aparecer essa lesão labial. Então, até nessa situação, esses pacientes acabam utilizando uma pomada antiviral, né, para evitar a proliferação desse vírus. E quando persiste, então aqui mostrando na figura, turma, a fase aguda desse processo inflamatório, então as células do sistema imune tentando combater esse vírus, a proliferação, o aumento da carga viral, né? E quando persiste, nessas casquinhas sendo formadas devido já à fase crônica da inflamação. Nesse caso, turma, o vírus da herpes labial, né, tem que se tomar um cuidado também, por quê? Porque esse vírus pode levar à paralisia do nervo facial, né? Então, pode levar à paralisia do nervo facial, acometimento da glândula parótida, né? Então, levar a uma transformação das células dessa glândula parótida e está associado com câncer, né, dessas glândulas, derrame facial devido à proliferação desse vírus, né? Então, não é porque não existe o pior, tá, turma, de acometimento quando a gente compara herpes labial para herpes genital. Ambos são infecções virais e precisa controlar esse vírus, porque dependendo da resposta imunológica desse paciente, nós teremos aí diferentes sequelas ou acometimentos nesse paciente. Então, esse primeiro caso clínico que eu trouxe para vocês, turma, é o seguinte: paciente, homem de 57 anos, diagnosticado há 10 anos com doença de Chagas. Então, o que é a doença de Chagas? É uma infecção pelo protozoário Trypanosoma cruzi, né? Então, transmitido, né, pelos excrementos do barbeiro. Então, barbeiro, que é um hematófago, é um vetor da doença de Chagas, tá, turma? Parte do ciclo desse protozoário é realizado nesse barbeiro. Só um minuto, turma, para adicionar aqui a Luana. Pronto. Então, compartilhamento. Então, nós temos que o barbeiro, turma, quando pica, né, o ser humano, não é na picada que ele irá transmitir o protozoário, mas sim nos excrementos.
Então, o protozoário está lá nos excrementos, ao coçar, esse protozoário entra na corrente sanguínea e, né, continua o ciclo desse protozoário, né, o ciclo da doença de Chagas. Então, para desenvolver o ciclo desse protozoário, ele precisa do barbeiro e desenvolve parte também nas nossas células. Então, esse paciente de 57 anos, ele procura ajuda médica de especialista cardiologista. Por quê, turma? Porque esse protozoário, ele tem tropismo, afinidade pelo tecido cardíaco, pelas células do coração, pelos cardiomiócitos. Então, tem estudos científicos, né, para mostrar o porquê, né, que moléculas estão expressas no tecido cardíaco que fazem com que esse protozoário migre principalmente para o tecido cardíaco. Não é que ele só vai acometer o tecido cardíaco, mas acaba acometendo. Né? Então, esse paciente relata que realiza acompanhamento para controle da doença na unidade de saúde do seu bairro e que ultimamente vem sentindo muito cansaço e desconforto rítmico do coração. Por quê, turma? Então, acaba que eu vou discutir no caso clínico, né? Mas assim, é porque esse protozoário, quando chegou no tecido cardíaco, as células de defesa reconheceram como patógeno. Então, as células de defesa começam, né, as respostas imunológicas para combater esse protozoário, só que o que vai acontecer? Se persistir a proliferação desse protozoário, turma, nós podemos ter um processo inflamatório crônico desse tecido cardíaco, que é o que está acontecendo nesse paciente que já foi diagnosticado há 10 anos com doença de Chagas. Então, agora, depois desse tempo, o paciente está começando a ter desconforto, né? Então está sentindo cansaço, desconforto ali rítmico do coração, porque está afetando a capacidade funcional desse órgão. E claro, né, no eletrocardiograma, então esse paciente foi para os exames, foi possível identificar essas sensações relatadas pelo paciente, indicando alteração na função de bombeamento do coração. Uma vez, né, que o protozoário está induzindo o processo inflamatório e que está persistindo esse processo inflamatório. Então, no eletrocardiograma, os picos correspondentes, turma, que são analisados, vai mostrar essa disfunção do coração. Então, com base no que nós discutimos aqui, turma, na resposta imunicelular e no processo de inflamação crônica, né, como é que vocês explicariam esse comprometimento funcional do coração, baseado no que eu já expliquei? O que está acontecendo no coração desse paciente com doença de Chagas, para ter esses resultados no eletrocardiograma? E aí? E aí, turma? O que está acontecendo no tecido cardíaco, né, com doença de Chagas, né, para esse acometimento? O que está acontecendo com relação a esse caso clínico que eu passei para vocês? Baseado, né? Então, baseado, turma, no acometimento do tecido cardíaco pelo protozoário, né? Assim, se o paciente realiza um exame de rotina, no próprio esfregaço sanguíneo, turma, ele consegue, nos exames, né, consegue detectar a presença desse protozoário, tá? Mas vamos supor que é um paciente que demora para fazer esses exames de rotina. Então, passa aí alguns anos, né, meses, e o protozoário está lá, proliferando e aumentando a quantidade, né, desse micro-organismo. Então, no coração, por isso que está tendo alteração no eletrocardiograma, porque devido a esse número de células desse protozoário, já está induzindo um processo inflamatório crônico, que persiste. E como eu falei para vocês, turma, um processo inflamatório são as células de defesa tentando combater esse patógeno, mas se torna crônico, irá ocasionar lesões naquele tecido, naquele órgão. Então, está tentando combater o protozoário, mas nós temos aí um processo que está persistindo com as células de defesa e que, consequentemente, está afetando a função desse coração, tá? Então, por isso aí a diferença do processo inflamatório
agudo, que é inicial, e o processo inflamatório crônico, tá? Ficou claro, turma, com relação a esse caso clínico ou não? Turma? Professora, a relação do resposta imune celular seria qual mesmo? Perdão? Aqui a resposta imune celular seria baseada nos... Quem é que medeia, turma, a resposta imune do tipo celular, a imunidade celular? Que tipo de células de defesa? Os linfócitos T e os linfócitos B. Então, baseado na resposta imune celular, a imunidade celular, nós temos nesse processo inflamatório, né, sendo mediado pelos linfócitos T e os linfócitos B. O que o linfócito T precisa, turma, para ter o reconhecimento desse antígeno? As APC. Isso, exatamente. Então, lá na região do tecido que está ocorrendo o processo inflamatório, além dos linfócitos B e T, precisa também das APCs, das células apresentadoras de antígenos, para apresentar esses antígenos ao linfócito T, tanto CD4 quanto CD8. Então, aqui, resposta imunicelular mediado pelos linfócitos T e B, processo inflamatório crônico, porque esse processo inflamatório persiste, né, por anos, né, uma vez que esse paciente já tem aí mais de 10 anos com doença de Chagas, tá bom? Ficou claro que ele perguntou com relação à resposta imunicelular? Sim. Certo. Tá claro? Oi. Só uma dúvida. O imune celular também é indicada por linfócito B? Isso, também. Turma, resposta imune adaptativa, né? Também definida como adquirida ou específica. É classificada em dois tipos: imunidade celular e imunidade humoral. A imunidade humoral é mediada pelos anticorpos. Inclusive, tem uma questão do AVO com relação a isso, tá? Então, imunidade humoral é mediada pelos anticorpos, pelas imunoglobulinas, tá? Então, é uma defesa extracelular, porque esses anticorpos estarão ali no sangue, tá? Agora, a imunidade celular é mediada por que células, turma, da imunidade adquirida? Os linfócitos T, CD4 ou CD8, e os linfócitos B, tá? E é classificada também como uma defesa intracelular, porque estará relacionado com a função dessas células, tá? Eu não vi aqui quem foi que perguntou, mas a imunidade celular são os linfócitos T, CD4 e CD8, e os linfócitos B, tá? Ficou claro com relação... Oi, Natane. Certo, mas se você quiser colocar aqui no chat, tudo bem, tá, Natane? Pode colocar aqui no chat que eu leio e tiro a sua dúvida. Tem alguma... tá. Então tá bom, Natane. Já... Certo. Então, turma, tá claro esse caso clínico? Então, vamos ao intervalo. Já baixei aqui a lista de presença da turma. Vamos ao intervalo e 10 horas nós retornamos. Tá bom, turma? Tudo bem? Até daqui a pouco. Oi. Pode perguntar. Quem... Certo? Então, vamos para o intervalo, turma. E aí, 10 horas, nós